Hoje nós vamos colocar o mesmo no lugar dele, né? Na função dele. Você vai aprender a utilizar a palavra mesmo da maneira correta e não da maneira equivocada, né? Nós vemos tanto essa palavra aí utilizada de maneira errada nos textos jurídicos, é o mesmo para cá, o mesmo para lá. É hoje que você vai aprender a usar essa palavra, vai parar de escrever o mesmo de maneira errada, tá? Então vamos lá. O mesmo, ele pode ter sentido de próprio ou de fato, realmente, como se fosse uma confirmação. Quando o mesmo tiver esse sentido de próprio, tá? Vai variar, vai fazer a concordância plural singular. Então vamos lá. Elas mesmas fizeram o trabalho. Elas próprias fizeram o trabalho. Pegou aí? Então, quando você puder trocar por próprias, própria, vai fazer essa concordância dependendo da frase. Elas fizeram o trabalho mesmo. E aqui esse mesmo tem sentido de realmente, de fato. E aqui o mesmo não varia, tá? Então vai ficar sempre mesmo. Então, de fato, elas fizeram o trabalho. Os advogados vão mesmo ao gabinete do juiz. Então, realmente os advogados vão ao gabinete do juiz. Eu gosto mesmo dela, então de fato, realmente eu gosto dela. E aqui a gente já viu qual é o uso do mesmo, tá? Então ou é para realçar, né, de fato, realmente, ou é no sentido de próprio. Então eu mesma estudo, né? Então eu mesma fiz o trabalho, eu mesma escrevi o texto, elas mesmas, eles mesmos. Então, tranquilo. Agora, o mesmo, presta atenção aqui no que eu vou te falar. O mesmo, meu Deus, isso vai mudar a sua vida. Eu tô te falando, advogado, isso vai mudar a sua vida, porque você não vai conseguir mais olhar para o mesmo sem vontade de assim, ó, apagar, sabe? Dar um delete, dar um negócio assim de você riscar, rasgar a folha, uma loucura na sua cabeça, porque você vai odiar esse cara. Porque muitas pessoas utilizam o mesmo da maneira equivocada, tá? Então utilizam o mesmo no lugar de um pronome pessoal, no lugar de ele. Então, a palavra mesmo, ela não pode substituir o pronome pessoal, tá? Não pode substituir o substantivo, pronome pessoal. Não pode. Ai, Petri, por quê? Porque não é a função, não tem esse sentido, tá? Então, vamos à nossa tradicional placa, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Ah, eu não sei vocês, mas eu tenho medo do mesmo. Imagina que você está aí, né, saindo do seu apartamento e aí você dá uma olhadinha e você encontra o mesmo ali. Eu tenho medo do mesmo e nós temos uma comunidade que tem medo do mesmo, comunidade do Orkut, não sei se é da sua época, provavelmente não, mas no Orkut, nessa rede social que era tão amada, tão legal, nós tínhamos a comunidade Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu faço parte dessa comunidade e agora eu convido a você a se juntar à comunidade contra o mesmo, porque a nossa luta continua, tá? Então eu tenho medo do mesmo, você vai parar de usar o mesmo para tudo, que as pessoas utilizam o mesmo para tudo. Como nós vamos reescrever essa placa de elevador? Você não vai mais conseguir olhar para a placa do elevador sem sentir essa vontade de arrancar a placa e reescrever a placa. Eu estou te dizendo, toda vez que você olhar para a placa de elevador, você vai se lembrar de mim. Você vai se lembrar daquela aula do mesmo, que a professora ensinou a usar o mesmo da maneira correta. Ah, não sei, não é um caminho sem volta, tá? Você vai entrar para o nosso movimento. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aí o pronome pessoal ou você vai colocar um substantivo, vai escrever da maneira normal, gente, da maneira que você escreveria sem ter essa loucura antes de colocar o mesmo. Então, antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado neste andar. Simples assim, gente. Ah, mas eu vou usar ele. Nossa, parece tão informal. Gente, ele pronome pessoal. O pronome pessoal está na língua portuguesa, é o correto, tá? E eu vou dizer uma coisa a você. Chique, elegante é escrever bem, é escrever conforme a norma padrão. Se você está ferindo uma regra da língua portuguesa em uma tentativa de ser formal, me desculpa, mas você está sendo brega, tá? Então, ó, já estou dizendo aqui o que eu penso sobre isso. Se você quiser continuar escrevendo mesmo,
faça aí conforme a sua vontade, mas de acordo com a norma padrão, você não pode utilizar o mesmo, nesse sentido. Então, antes de entrar no elevador, ou antes de entrar, verifique se o elevador está parado neste andar. Muito mais simples, gente. Antes de entrar, verifique se o elevador está parado neste andar. Simples assim e muito mais bonito, muito mais elegante. E aí na petição, nos contratos, né, principalmente nos contratos, a gente vê esse mesmo, né, como um sinônimo ali. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar o mesmo por um pronome ou por um sinônimo. Veja só. Conversamos com a vítima e a mesma confirmou o ocorrido. Ai, que coisa feia. A gente vai trocar pelo pronome pessoal ela, tá? Ou a qual. Conversamos com a vítima e ela confirmou o ocorrido. Ou ainda, conversamos com a vítima, a qual confirmou o ocorrido. Olha que elegância. Você usa um pronome a qual, um pronome relativo a qual. Conversamos com a vítima, a qual confirmou o ocorrido. Muito mais elegante, muito mais bonito do que colocar o mesmo ali, né? Vamos trocar também por sinônimo. Então, o imóvel não estava dentro das condições de uso. Por isso, o preço do mesmo foi reavaliado. Jesus Cristo. Vamos trocar por quê? Por um sinônimo. Qual que é o sinônimo? Qual pode ser o sinônimo aí de imóvel? Bem, né? Móvel, imóvel, bem, enfim. O imóvel não estava dentro das condições de uso. Por isso, o preço do bem foi reavaliado. Muito melhor essa frase, né? Então, você já viu aí que existem maneiras de você tirar esse vício, né, do mesmo nas petições. Às vezes fica até repetitivo, né? Uma vez ou outra, né? Tem gente que coloca uma vez ou outra. Mas tem advogados. Gente, eu vou dizer para vocês, o mesmo é uma bengala linguística jurídica. Por quê? Tem advogados que a cada parágrafo, a cada 3 frases, mete um mesmo lá. Parece que é apaixonado pelo mesmo. É hoje que essa paixão acaba, viu? O imóvel não estava dentro das condições, como já vimos. E aqui eu tenho outra frase, tá? Então, olha só. O advogado esteve aqui, entregamos ao mesmo a documentação. Ih, o mesmo estava lá em pessoa, né? Então, o advogado esteve aqui, entregamos-lhe. Olha que beleza, já tivemos nossa aula do uso do lhe, né? Entregamos a ele. Quem entrega algo a alguém. Logo, verbo transitivo direto, pode ser indireto também aqui. Então, verbo transitivo indireto. Então, entregamos a ele. Quando a gente pede, né, esse complemento do objeto indireto, nós utilizamos o lhe. Volte lá na aula de colocação pronominal para entender mais sobre esse assunto. Então, vamos lá. Entregamos-lhe a documentação. Muito mais elegante, né? E aqui eu trouxe uma observação do autor José Maria da Costa, em que ele fala, né, sobre esse uso equivocado do mesmo. Quanto à sintaxe, constitui erro frequente usar tal pronome demonstrativo sem acompanhamento de substantivo, não se podendo olvidar que mesmo não tem por função substituir ele ou este. Podemos ainda trocar por este ou esse, enfim. O réu foi até a vítima e falou com a mesma. Como nós vamos substituir isso? O réu foi até a vítima e falou com ela. Gente, muito mais simples. O simples é elegante. Eu preciso dizer a vocês, não adianta ficar emperiquitando aí a petição, floreando, querendo colocar coisas assim, palavras rebuscadas. Eu quero colocar um mesmo para parecer mais formal, mais elegante. Quanto mais você tenta fazer isso, mais brega fica a sua petição, pior é a imagem da sua petição. E lembre-se de que, no judiciário, a sua petição te representa. É simples assim. No judiciário, primeiro chega o seu texto, depois chega você. Então, as pessoas vão conhecer primeiro por meio da sua escrita. E eu pergunto, qual é a impressão você quer causar com a sua escrita? Tá? A pessoa que fica floreando naquela tentativa de parecer mais inteligente, ou a pessoa que realmente é inteligente, que sabe o que está fazendo e escreve de maneira simples, sem medo de errar, porque tem segurança do que fala. Então, confiem aqui no José Maria da Costa e a partir de hoje tirem o mesmo aí da petição de vocês. E eu coloco, corte o mesmo da sua petição, venha para o nosso movimento, vamos lutar contra o mesmo. A luta continua, viu? Tire o mesmo da sua petição.